Olá, o tema do nosso trabalho é a análise cinesiológica das mãos, com os acadêmicos Evandro José, Fernando Duarte, Sérgio Rocha, Lucas Alves, Wesley Vinícius. A importância das articulações do punho e da mão e dos dedos é muitas vezes relegada em comparação com o que é atribuído às articulações maiores, necessárias para a locomoção. Isso não deveria acontecer, pois, embora as habilidades motoras finas características dessa área não sejam essenciais em alguns esportes, muitos outros que envolvem atividades especializadas requerem o funcionamento preciso do punho e da mão. Diversos esportes como arco e flecha, boliche, golfe, beisebol e tênis requerem o uso conjugado de todas as articulações. Além disso, o funcionamento apropriado das articulações e dos músculos das nossas mãos é fundamental para as atividades do cotidiano. Em virtude do grande número de músculos, ossos e ligamentos, bem como das articulações de tamanho relativamente pequeno, a anatomia funcional do punho e da mão é complexa e desgastante para alguns. Essa complexidade pode ser simplificada quando se relaciona a anatomia funcional às principais ações das articulações flexão, extensão, abdução e adução do punho e da mão. Um grande número de músculos é usado nesses movimentos. Do ponto de vista anatômico e estrutural, as mãos e os punhos humanos possuem mecanismos complexos, altamente desenvolvidos e capazes de uma enorme variedade de movimentos, que são os resultados do modo como estão dispostos 29 músculos, ossos, mais de 25 articulações e mais de 30 músculos, dos quais 18 são intrínsecos, com origem e inserção localizadas na mão. Articulações. A articulação do punho é classificada como condiloide, permitindo a flexão, extensão, abdução e adução. O movimento do punho ocorre sobretudo entre o rádio distal e a fileira carpal proximal, que consiste no escafoide, no semilunar e no piramidal. A articulação permite de 70 a 90 graus de flexão e de 65 a 85 de extensão. O punho atinge de 15 a 25 graus de abdução e de 25 a 40 graus de adução. Cada dedo possui 3 articulações. As metacarpofalângicas são classificadas como condiloides. Nelas são possíveis de 0 a 40 graus de extensão e de 85 a 100 de flexão. As articulações interfalângicas proximais são classificadas como glindimoides. Podem variar da extensão completa para aproximadamente 90 a 120 graus de flexão. As articulações interfalângicas distais, também classificadas como glindimoides, são capazes de 80 a 90 graus de flexão a partir da extensão completa. Os ligamentos muito numerosos para serem mencionados nessa discussão sustentam e oferecem estabilidade estática e muitas articulações no punho da mão. O polegar possui apenas 2 articulações, ambas classificadas como glindimoides. As articulações metacarpofalângicas passam de extensão completa para 40 a 90 graus de flexão. A articulação interfalângica pode flexionar de 80 a 90 graus. A abdução dos dedos, indicador e médio, ocorre quando eles se movem lateralmente em direção ao lado radial do antebraço. A abdução dos dedos, anular e mínimo, ocorre quando eles se movem medialmente em direção ao lado ulnar da mão. Flexão ou flexão palmar, movimento da palma da mão e ou falanges em direção ao aspecto anterior ou volar do antebraço. Extensão ou dorsiflexão, movimento do dorso da mão e ou falanges em direção ao aspecto posterior ou dorsal do antebraço, é algumas vezes mencionado como hiperextensão. Abdução, desvio radial ou flexão radial, movimento do lado do polegar da mão em direção ao aspecto lateral ou do lado radial do antebraço. É também movimento de afastamento dos dedos em relação ao dedo médio. Adução, desvio ulnar ou flexão ulnar, movimento do lado do dedo mínimo da mão em direção ao aspecto medial ou ao lado ulnar do antebraço. É também movimento dos dedos ao unirem-se em direção ao dedo médio. Oposição, movimento do polegar ao cruzar o aspecto palmar de modo a opor-se de uma ou a todas as falanges. Reposição, movimento do polegar
quando ele retorna à sua posição anatômica a partir de sua oposição com a mão e os dedos. Tem alguém solteiro hoje, é? Então vamos receber com muito carinho Ronaldinho Gaúcho! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não, é melhor mexer com o fígado do que com o coração. E a galera, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Coisa linda! Arnaldinho, vai! A partir do vídeo do Lucas, a gente pode perceber alguns movimentos da mão esquerda, como uma leve extensão do punho, leve extensão do punho, flexão dos dedos e polegar, adução das articulações metacarpofalângicas e polegar, a abdução das articulações metacarpofalângicas do polegar, a abdução do punho, que seria o desvio ulnar, a abdução do punho, que seria o desvio radial, e no caso os músculos seriam flexor radial do carpo, palmar longo, flexor ulnar do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor radial longo do carpo, extensor ulnar do carpo, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar, extensor dos dedos, extensor indicador, extensor do dedo mínimo, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar e o abdutor longo do polegar. E no caso as articulações são a interfalângica proximal, a distal, a metacarpofalângica e a carpometacarpal do polegar. Na mão direita, nós não usamos tanta movimentação quanto na mão esquerda, já que o movimento que nós usamos é praticamente o movimento quando a gente escreve. Então, os dedos mais usados seriam o polegar e o dedo indicador, que ficará nessa movimentação. É uma movimentação muito parecida, como se nós estivéssemos segurando uma caneta ou um lápis. Ou seja, na mão direita nós vamos usar uma leve flexão do punho, abdução do punho e adução do punho, que seria essa movimentação aqui. E também flexão dos dedos e polegar e adução das articulações metacarpofalângicas e polegar. Os músculos usados
nesse movimento serão flexor radial do carpo, palmar longo, extensor radial curto do carpo, flexor unar do carpo, extensor unar do carpo, extensor radial longo do carpo, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos e o flexor longo do polegar. Alguns músculos lombricais também. E no caso, as articulações usadas seriam a carpo metacarpal e a articulação radiocarpal. Os músculos extrínsecos do punho e da mão podem ser agrupados de acordo com sua função e sua localização. Há 6 músculos que movem o punho, mas eles não cruzam a mão para mover os dedos e o polegar. Os 3 flexores do punho desse grupo são o flexor radial do carpo, o flexor unar do carpo e o palmar longo. Todos possuem origem no epicondilo medial do húmero. Os extensores do punho possuem sua origem no epicondilo lateral e inclui o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo e o extensor unar do carpo. Outros 9 músculos que se originam do antebraço funcionam sobretudo para movimentar as falanges, mas também estão envolvidos nas ações articulares do punho, já que o cruzam. Esses músculos são, de modo geral, mais fracos em suas ações ao punho. Os dedos são flexores dos dedos, entretanto, também ajudam na flexão do punho, bem como o flexor longo do polegar, que, como o nome diz, serve para flexionar o polegar. O extensor dos dedos, o extensor do indicador e o extensor do dedo mínimo são extensores dos dedos, mas também colaboram na extensão do punho, bem como o extensor longo e o curto do polegar, que os estendem. O abdutor longo do polegar abduz o polegar e contribui para a abdução do punho. Conhecida como síndrome do turno do carpo, essa condição é particularmente comum, com o uso repetido da mão e do punho em trabalhos manuais e atividades de escritório, como digitação. Pequenas modificações nos hábitos de trabalho e na posição das mãos e punhos durante essa atividade podem ter caráter preventivo. Além disso, exercícios de flexibilidade para o punho e para os flexores do dedo podem ser úteis. Nesse exercício com a bola, o nosso amigo Evandro fará uma flexão dos dedos e polegar, uma extensão dos dedos e polegar, adução das articulações metacarpofalângicas e do polegar, abdução das articulações metacarpofalângicas do polegar. Os músculos envolvidos nesse exercício vão ser o flexor superficial dos dedos, o flexor profundo dos dedos, o flexor longo do polegar, o extensor dos dedos, o extensor do indicador, extensor do dedo mínimo, extensor longo do polegar, o extensor curto do polegar e o abdutor longo do polegar. E as articulações envolvidas nesse exercício são as interfalângicas proximal, interfalângica distal, metacarpofalângica e carpometacarpal do polegar. O flexor unar do carpo e o extensor unar do carpo aduzem o punho e cruzam essa articulação anteromedial e posteromedialmente para inserir-se do lado unar da mão. Os músculos intrínsecos da mão possuem origem e inserção nos ossos da própria mão. Para facilitar a sua compreensão e estudo, convém dividi-los em 3 grupos, de acordo com a sua localização. No lado radial, há 4 músculos do polegar: o oponente, o abdutor curto, o flexor curto e o adutor do polegar. No lado unar, há 3 músculos do dedo mínimo: o oponente, o abdutor e o flexor curto do dedo mínimo. No restante da mão, há 11 músculos que podem ainda ser agrupados, como os 4 lumbricais, os 3 interósseos palmares e os 4 interósseos dorsais. Com relação aos músculos intrínsecos da mão, o nervo mediano inerva o abdutor curto do polegar, o flexor curto do polegar, que no caso seria a cabeça superficial, o oponente do polegar e o primeiro e o segundo lumbricais. O nervo unar ramifica-se, suprindo o flexor profundo dos dedos para o 4º e o 5º dedos e o flexor unar do carpo. Além disso, ele inerva os músculos intrínsecos remanescentes da mão, a cabeça profunda do flexor curto do polegar, o adutor do polegar, o interósseo palmar, o interósseo dorsal, o 3º e o 4º lumbricais, o oponente do dedo mínimo, o abdutor do dedo mínimo e o flexor curto do dedo mínimo. A sensibilidade do lado unar da mão, da metade unar do dedo anular e de todo o dedo mínimo é fornecida pelo nervo ulnar. Os músculos intermediários da mão consistem em 3 interósseos palmares, 4 interósseos dorsais e 4 músculos lumbricais.
Os 3 enterócitos palmares são adutores da segunda, da quarta e da quinta falange. Os 4 enterócitos dorsais tanto flexionam quanto abduzem as falanges proximais dos dedos, indicador, médio e anelar, além de ajudar na extensão dessas falanges médias e distais de todos esses dedos. O terceiro enterócito dorsal também aduz o dedo médio. E por final, os 4 lumbricais flexionam as falanges proximais dos dedos indicador, médio, anelar e mínimo, e estende as falanges médias e distais em todos esses dedos. E por último, 3 músculos agem sobre o dedo mínimo, que são eles: o oponente do dedo mínimo, que causa a oposição do metacarpal desse dedo, o abdutor do dedo mínimo abduz esse metacarpal e o flexor curto do dedo mínimo o flexiona. Nesse exercício podemos ver que há uma leve flexão dos dedos e polegar, extensão dos dedos e polegar, adução e articulação metacarpofalângicas do polegar. Os músculos envolvidos nesse exercício são flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar, extensor dos dedos, extensor do indicador, extensor do dedo mínimo, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar e o abdutor longo do polegar. As articulações envolvidas nesse exercício são interfalângicas proximal, interfalângica distal, metacarpofalângicas e carpo-metacarpal do polegar.